Palavra do Senhor no livro de Isaías, no seu capítulo 37. Olha que palavra maravilhosa aqui nesta manhã o Senhor vai trazer aos nossos corações. No livro de Isaías, o profeta messiânico, muitas pessoas falam que o livro de Isaías é como se fosse o quinto evangelho, até porque o próprio Isaías, ele teve muitas revelações daquilo que iria acontecer com o nosso Deus, daquilo que tudo Jesus iria suportar, ia estar enfrentando as adversidades da vida para dar para cada um de nós a vitória. E aqui nesse capítulo 37 diz mais ou menos assim, E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, Sebana e o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de saco, e ao profeta Isaías, filho de Amós. Olha que palavra poderosa isso aqui. Queridos, quando a pessoa, eu vou ficar apenas por aqui, eu queria que vocês depois lessem toda essa palavra, meditassem todo o capítulo, tanto no capítulo 36, como também no capítulo 37, para você ter uma maior interpretação daquilo que o Senhor vai te revelar aqui nesta manhã. Olha só, tudo que o diabo quer é destruir a vida da pessoa. Tudo que o diabo quer é acabar com aquilo que o Senhor criou de mais lindo e belo que a família. É por isso que você vê por aí todos os dias quantas e quantas pessoas que têm ou tinham um futuro muito lindo pela frente e de uma hora para outra tudo acaba, tudo é destruído. Por que é que acontece essas coisas? Porque o diabo, ele veio, como diz a Bíblia, para matar. O diabo, ele veio para destruir. E ele tem prazer nisso, em destruir a vida da pessoa, em acabar com a vida da pessoa. Quantas e quantas vezes você já não ouviu por aí pessoas relatando, ou você ouviu alguém falando, ou alguém já falou para você, dizendo que não dá certo no casamento, não dá certo na vida profissional, não dá certo, é um maremoto na família. Por que acontece isso? Porque tudo que o diabo quer é destruir a vida da pessoa. E quando a pessoa, ela não está blindada com a presença de Deus, o que é que vai livrar a pessoa? O que é que vai estar guardando a pessoa? É o próprio Deus. Porque Ele mesmo nos garante isso, que Ele, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, não é assim que diz a palavra, mas permanece para sempre. Então, quando a pessoa está na presença de Deus, quando a pessoa está buscando a Deus, então olha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode um maremoto surgir, pode um tornado aparecer, mas ela vai estar firme, porque quem sustenta ela é o próprio Deus. Amém? Então, olha que situação aconteceu aqui. Um rei terrível chamado Senaqueribe, ele queria invadir Jerusalém, destruir, acabar com tudo, só justamente porque, olha, a fama desse rei era terrível. Ele tinha destruído algumas nações, acabado com tudo, saqueado tudo. Então, quando ele chegou em Jerusalém, e na época o profeta, o rei Ezequias, estava lá com o seu profeta Isaías, os servos de Deus estavam lá. Então, o próprio Senaqueribe, ele estava pensando que iria acontecer da mesma forma que acontecia anteriormente, quando ele invadia os reinos, destruía, acabava com tudo. Agora, veja só, quando a pessoa está dentro, o que eu estou dizendo aqui?
Quando a pessoa ela está dentro do centro da vontade de Deus, as adversidades podem vir, meu irmão. As lutas podem vir, mas você vai conquistar a vitória. Deus em nenhum momento ele vai te desamparar. Em nenhum momento o Deus de Israel vai se ausentar de você. É por isso que você tem que aguentar firme aí essa situação. Você não pode, porque surgiu essa barreira, surgiu essa dificuldade aí no teu lar, na tua casa, aí você tem que abandonar tudo e sair correndo desesperado. Você não pode fazer isso. Você tem que continuar acreditando. Você tem que continuar esperando em Deus. Você tem promessas de Deus? Eu sei que tem. Você não veio a esse mundo por fim. Você veio a esse mundo porque Deus tem um plano na tua vida. O Espírito Santo tem um plano na tua casa, tem um plano na tua família. E você tem que confiar nisso, acreditar nessa palavra, a qual é pura e verdadeira. Então, quando você confia, você não desiste. Então, o rei Senaqueribe, ele começou a enviar relatórios negativos, dizendo que ia acabar com tudo, ia destruir tudo. E quando chegou justamente aquelas palavras, as cartas que eles enviaram, justamente para o rei Ezequias, o que foi que o rei Ezequias fez? Olha aí o significado e a importância quando a pessoa ela está dentro da palavra de Deus e quando ela não está. Quando a pessoa ela está totalmente desligada com aquilo que Deus quer revelar, com aquilo que Deus está falando na tua palavra, quando ela está totalmente desligada, quando ela ouve palavras de afronta contra ela, ela quer agir da forma humana, ela quer tirar satisfações com a outra pessoa, ela quer dizer da mesma forma, ela quer falar, ela quer deixar o eu dela agir. Está dando para entender, pessoal? Então, quando a pessoa ela age dessa forma, ela não vai ter o resultado, ela não vai ter a vitória, porque ela está agindo da forma humana. Já pensou se o rei Ezequias ele fosse agir da forma que o rei Senaqueribe estava querendo agir? Ele não ia alcançar o resultado que ele teve, que foi a vitória na tua vida e a vitória na vida do todo o reino. Então, tem pessoas que agem dessa forma e ela não pode agir assim. Se você, por um momento ou por outro, chegou a ouvir coisas que entristeceu o teu coração, entristeceu a tua alma, a tua família, eu sei que na maioria das vezes não é fácil, é difícil, claro que é difícil, mas você tem que estar sustentada ou sustentado dentro da palavra de Deus, porque é essa palavra que vai te sustentar. Por si só você não vai conseguir, por si só você não vai alcançar a vitória, por si só você não vai ter o resultado que você almeja, mas com Deus dentro da peleja você vai alcançar o resultado, você vai alcançar a vitória do Senhor. Então, quando o rei Ezequias ele ficou sabendo de todas aquelas afrontas, de tudo aquilo que Senaqueribe queria fazer, o que foi que ele foi fazer? Foi orar, foi buscar a Deus, ele foi usar as armas da fé. E quando uma pessoa, meu irmão, ela está passando por luta, ela chega, vai no hospital e o médico dá um diagnóstico negativo relacionado à sua saúde. Aquilo abala a estrutura, porque não era aquilo que ela queria, não era aquilo que ela estava pretendendo ouvir, mas ela ouviu. Então, tem muitas pessoas quando ouvem isso, se desespera, começa a chorar, fica totalmente vulnerável, reclamando, dizendo um monte de coisa. E você não pode agir dessa forma. Você tem que acreditar. Se você foi no médico e recebeu um resultado negativo, confie no Senhor que tudo faz, que tudo faz por você. Você tem que acreditar. Olha, eu creio no Deus de Israel, meu milagre está comigo, a minha vitória está comigo, o resultado da minha vitória está no meu Deus,
A última palavra é do meu Deus. Eu não vou aceitar essa situação. Você não pode aceitar essa situação. Se você, que é mãe, e recebeu um resultado negativo do teu filho, chegaram para você e disseram: seu filho está andando com maus companhias, o teu filho está usando drogas, o teu filho está no mundo da prostituição, o teu filho não sai do bar enchendo a cara da cachaça todo dia. Aí você vai se desesperar, você vai começar a olhar para o céu e reclamar, você vai começar a murmurar. Você não pode fazer dessa forma, porque não vai adiantar nada. O que é que você tem que fazer? É dobrar os seus joelhos e orar, falar com aquele que tudo vê e tudo pode. Você tem que falar com Deus e não aceitar. Você tem que fazer uma oração de determinação, falar para Deus que você não aceita essa situação no teu filho, que você não aceita estar vendo o seu filho vivendo dessa forma, que o seu filho que foi gerado do teu ventre, o teu ventre é bênção de Deus, você não pode deixar ele ficar dessa forma. Você tem que lutar e lutar com as armas espirituais. Aí eu sei que você vai obter o resultado. Aí eu sei que você vai conquistar a tua vitória. Amém? Agora, se você ficar apenas olhando, deixando as coisas acontecer, pensando que tudo vai mudar naturalmente, não vai mudar, vai piorar a situação. Então, quando o próprio rei ficou sabendo de tudo aquilo, ele foi clamar a Deus, ele foi buscar ao Senhor. Você vai ver isso em toda a Bíblia, de homens e mulheres que alcançaram o resultado, alcançaram a vitória, quando se levantaram e foram buscar a Deus em oração. Quando eles foram buscar a Deus em oração, a presença de Deus se manifestou na vida desses homens e mulheres e eles alcançaram a vitória. O Senhor deu o ânimo necessário. Eu sei que muitas das vezes, na caminhada, meu irmão, da sua vitória, em busca do seu milagre, em busca do resultado da bênção de Deus na tua vida, você sempre vai enfrentar as adversidades. As lutas sempre vão aparecer com muita força para tentar te atrapalhar e impedir você de conquistar. Quantas já não foram as vezes que você pensou em desistir? Quantos já não foram os relatórios que você já ouviu de pessoas que quando começou na caminhada cristã, de uma hora para outra as lutas apareceram? E até mesmo você sendo uma pessoa madura na fé, você tem experimentado grandes desafios, grandes lutas, porque o diabo nunca vai desistir de tentar acabar com a vida daqueles que adoram a Deus, mas ele vai sempre tentar conseguir, ele não vai, porque aquele que espera em Deus vão renovar suas forças a cada dia, vão ter o verdadeiro fortalecimento que é proporcionado pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo vai blindar a tua vida. O próprio Espírito Santo vai blindar a tua casa. O próprio Espírito Santo vai blindar a tua família. Porque quando você se coloca na posição com Deus, além de Deus abençoar a tua vida de forma integral, porque quando Deus dá, meu irmão, Deus dá de maneira completa. Por isso que você tem que aguardar o Senhor. Não é assim que diz o Salmo, esperar com paciência. Então, quando você aguarda no Senhor, você espera no Senhor, olha, quando a bênção chega, ela chega de forma completa. Lembra o que aconteceu na vida de Ana? Ana pediu a Deus apenas um único filho. Um único filho para Ana era tudo que ela queria. Tudo lhe bastava. Ela estaria muito feliz se apenas ela tivesse um único filho, o qual Deus deu para ela. Mas além de Deus dar a ela o filho que ela pediu, Samuel, Deus deu a Ana outros filhos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Além de Deus dar para Ana, deu a ela outros filhos. Amém? Então, olha, quando a bênção de Deus vem na vida da pessoa, ela vem de maneira total, ela vem de maneira completa. Essa situação que você tem pedido a Deus aí,
além de Deus abençoar essa situação e te dar a bênção, a vitória que você está querendo, Ele ainda vai abrir outras portas e você vai ficar de boca aberta. Eu pedi a Deus apenas isso e o Senhor me deu isso, isso e isso, porque Deus abençoa de forma literal e completa. Amém? Então, a pessoa, quando ela está buscando, ela está na presença, ela está se enchendo do fortalecimento de Deus, as lutas vão aparecer, as adversidades vão surgir, o diabo vai fazer de tudo para te pegar, o diabo vai ficar jogando as setas dele para tentar abater a tua fé. Mas você tem que estar olhando para o autor e consumador da fé. Você tem que estar olhando para Jesus. Você não pode estar olhando para o lado nem para o outro. Você tem que olhar para o alto, para o Senhor, autor e consumador da fé. Aí, quando você faz isso, Deus se manifesta para você. A bênção chega no teu lar e você tem a certeza que você é uma pessoa abençoada e vai ser muito mais ainda daquilo que você pensa. Olha, eu sei que nós estamos chegando, irmãos, mas a um final de ano, e esse ano foi um ano de muita luta para muitas pessoas. Talvez pessoas que vão me ouvir, elas vão entender o que eu estou falando aqui. Foi um ano de muitas percas, de muito choro, de muita tristeza, mas acredite, apesar de tudo isso aconteceu na tua vida, Deus em nenhum momento Ele se ausentou de você. Poderia ser muito pior, mas Deus te deu o livramento, Deus guardou você, Deus guardou a tua casa e a tua família. Então olha, seja grato a esse Deus fiel, glorifique a Ele, não desista de Deus por qualquer coisa. Tem pessoas que estão na igreja e porque se aborrece com um, se aborrece com o outro, se afasta, abandona Jesus. Olha, Jesus não tem nada a ver com essa desavença que você teve com esse irmão, com esse problema que você está passando. Muitas vezes, ou porque não dizer a maioria das vezes, os problemas que vêm da nossa vida são consequência, olha no que eu estou falando aqui, são consequência da nossa desobediência para com Deus. Porque quando a pessoa ela é obediente para Deus, Deus proporciona para ela o melhor. E quando você não ouve a voz de Deus, você carrega, você traz sobre si maldições. Então você fica totalmente vulnerável. Quando você não ouve a voz de Deus, você fica vulnerável à voz do diabo e tudo que o diabo quer destruir. Então olha, seja obediente ao Senhor, honre a esse Deus, adore a Ele, glorifique. Não descarregue em Deus as culpas da sua vida, as desavenças da sua vida em Deus, porque Deus não tem nada a ver. Muitas pessoas estão na igreja muito bem, está firme com Deus, adorando, aparentemente, mas quando se aborrece, não quer mais saber de Jesus, da igreja, se aborreceu com o irmão, sai da igreja e vai para o mundo, abandona Jesus. Não, você não pode fazer isso. Jesus não tem nada a ver com a minha vida e com a sua vida quando você cria situações para você aqui nesse mundo. Seja fiel ao Senhor, adore a Ele, glorifique, exalte ao Deus de Israel, que tudo por você executa. Irmãos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar, porque olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vai arrebatar a tua igreja. E o que nós estamos vendo por aí todos os dias é crentes despreparados, é pessoas que não têm compromisso com Deus, é pessoas que estão levando o evangelho de qualquer forma, mas não tem amor por Deus, não tem amor à obra do Senhor. Quando a gente vê lá na igreja neotestamentária, você vai ver ali o modelo de igreja e o modelo de evangelho, o modelo de crente. Eram crentes determinados, que viviam um evangelho, viviam essa palavra, que não tinha medo das pessoas, não tinha medo de afrontar o rei, não tinha medo de dizer a verdade. Hoje em dia, a gente vê um monte de crente covarde, que não tem medo de falar a verdade, que tem medo de adorar e glorificar, tem medo de evangelizar, tem medo de anunciar a palavra, tem medo de mostrar para o mundo
o verdadeiro poder de Deus. Tem pessoas que andam de qualquer maneira, aceita Jesus, está na igreja e anda de qualquer maneira, com conformidade com o mundo. Jesus te chamou para você ser luz. Jesus te chamou para você ser diferente. Tem pessoas que estão no setor de trabalho e ninguém sabe que ela é de Deus. Ninguém sabe que ela é, porque o comportamento dela, a vida dela é igual das outras pessoas. Ela fala da mesma forma que o mundo fala, ela se veste da mesma forma que o mundo se veste, ela não está nem aí. E quando chega domingo de manhã, ou domingo à noite, ou num outro dia de culto, ela está lá na igreja adorando, está lá na igreja glorificando. Ela apenas está enganando a si mesmo, porque ela não vive o evangelho genuíno de Jesus. Vá lá no livro de Atos que você vai ver o comportamento dos discípulos. Quando os próprios discípulos foram escolher Estevão para fazer a obra, uma das características que viram nele foram um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação com as pessoas. Ele tinha testemunho de vida no altar, e é o que está faltando hoje em dia. Você não vê pessoas com vida no altar, vida consagrada. Você só vê hoje a aparência. Quando você vai ver, tem pessoas que estão naquele oba-oba. Quando você vai ver, a vida literalmente está com a vida destruída, uma vida de pecado, uma vida totalmente longe da presença de Deus. E não é isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser santo, totalmente separado do mundo e viver para Deus. Mas tem pessoas que não querem pagar esse preço, quer ficar cada vez mais a própria palavra de Deus diz: olha, aquele que quiser ser amigo do mundo vai constituir-se inimigo de Deus. Então a pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo, cheia de Deus na vida, para mostrar para esse mundo aí fora que Jesus salva, para mostrar para este mundo aí fora que Jesus liberta. O próprio Jesus, ele disse assim, para que as pessoas aí fora vejam as boas obras que nós, os discípulos, fazemos, e vai glorificar quem? Glorificar o Pai que está nos céus. Qual é a obra do Espírito Santo aqui nesse mundo? É glorificar Jesus através de quem? Da minha vida e da tua vida. Então, quando dê lugar ao Espírito Santo, que quando você dá lugar ao Espírito Santo, ele produz em você os mesmos frutos que produziu na vida do Senhor Jesus e vai lhe levar a lugares de excelência, de vitória, para a honra e a glória do nome de Jesus.